Senhoras e senhores deputados, declaramos aberta a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, que hoje recebe o Fernando Oliveira, representante da Ilha Hub de Empreendedorismo, Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai nos falar sobre a economia azul, um tema muito importante, muito atual nos nossos dias. Nós registramos também recebimento de convite para o evento Inovar SC, na sua 10ª edição, de 21 a 28 de agosto, Chapecó, Joinville, Floripa e Criciúma. Vamos encaminhar alguém representando a comissão. Senhores deputados, nós temos um projeto para relatar extra pauta. Pergunta ao deputado PP, deputado Berlanda, deputado Carlos Humberto, deputado Fabiano, se podemos fazer a relatoria antes de ouvirmos nosso convidado? Pode ser? Ok, então vamos passar ao deputado Fabiano, vai proceder à relatoria. Um projeto bem tranquilo, não tem nada de polêmico. Deputado Fabiano. Muito obrigado, boa tarde, deputado Jair Mioto, deputado Carlos Humberto, PP Colasso Berlanda, o convidado e a todos que nos acompanham. O projeto de lei é o 517/2023, que altera o anexo único da Lei 18.531, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelece o calendário oficial para acrescentar o Dia Estadual das Mulheres na Ciência. Esse projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e foi remetido a esta comissão, do qual, como relator, eu voto pela aprovação do projeto de lei 517 nos termos da emenda substitutiva global apresentada na Comissão de Constituição e Justiça, apenas para correção da técnica legislativa. Muito bem, senhores deputados, trata-se do projeto 517/2023, que altera o anexo único da Lei 18.531, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece calendário oficial do Estado, para acrescentar o Dia Estadual da Mulher na Ciência. Relatoria do deputado Fabiano, parecer pela aprovação. Coloca em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam, permanecem como se encontram. Aprovado. Obrigado, deputado Fabiano. Nós vamos passar agora ao Fernando Oliveira, que é o nosso convidado, para discorrer sobre economia azul, e o Fernando é nosso parceiro também do 5G, nos ajudou muito quando da implantação do 5G no Estado. O sinal, se não me engano, abriu em 21 de agosto de 2022 aqui em Floripa, depois Joinville e demais cidades, e nos ajudou também nos encaminhamentos. Lembrando que tem muitos municípios que ainda não atualizaram a legislação. É importante, no nosso projeto do 5G, tem inclusive a lei disponível para a utilização nos municípios. Quero agradecer então a presença do Fernando, que vai nos esclarecer e nos trazer aí novidades sobre a economia azul, voltado para o potencial de Santa Catarina na rota mundial da economia azul. Bem-vindo. Palavra com o nosso querido Fernando Oliveira. Muito obrigado, deputado Mioto, demais deputados participantes da mesa, também os deputados participando online, a audiência física e também online. Essa provocação da economia azul, nós tivemos agora uma conversa no final de janeiro, quando passamos aqui, inclusive, pela LESC, não é, deputado? E a gente vê que é um movimento novo, é um movimento recente, onde muita pouca gente ainda conhece o termo e muito menos explora. Porém, a gente vê em Santa Catarina um potencial gigantesco para que também possa se aproveitar desse momento que, acima de tudo, não só traz desenvolvimento econômico, mas também sustentabilidade e desenvolvimento social. Então, a ideia, né, é apresentar apenas alguns slides que informam o que é a economia azul. Então, acho que assim, para a gente começar essa desmistificação do termo, a divulgação desse conhecimento e, principalmente, que ações poderiam ser tomadas para que a gente possa avançar. Aqui é apenas uma apresentação, já estive aqui em outras oportunidades, não preciso entrar muito em detalhes, mas temos aí uma tarefa e uma atividade longa já de parceria no desenvolvimento desse ecossistema de tecnologia e inovação de Santa Catarina. Pode passar, por favor. Bom, o que é a economia azul, né? A economia azul, ela muitas vezes se confunde, a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, com a economia do mar. A economia do mar
é tudo aquilo que pode ser, de alguma forma, oriundo da atividade marítima. E a economia azul traz não só a economia do mar, mas o azul da sustentabilidade, da inclusão. Pode passar, por favor. A gente sabe que o oceano ele é importantíssimo para inúmeras atividades econômicas. A gente fala de óleo e gás, a gente fala de pesca, a gente fala de turismo, de empreendedorismo, transporte de cargas, ou seja, tudo o que envolve o mar, ele tem um potencial gigantesco. Se nós observássemos a economia do mar, a economia azul a nível mundial, seria a 7ª economia do mundo, para a gente ver a dimensão que isso tem. E hoje, só no Brasil, contribui com 19% do PIB. Então, faz todo sentido a gente tratar da economia azul, mas mais do que explorar a economia do mar, é pensar em como fazê-la de forma sustentável, renovável e inclusiva. Pode passar, por favor. Porém, como a gente viu, 19% do PIB ele é representado pela economia do mar. Porém, apenas 1% da população conhece o termo economia do mar e economia azul. Então, acho que o primeiro passo seria nós desmistificarmos essa informação. Pode passar, por favor. A economia do mar ela está relacionada a todas as atividades econômicas que sofrem influência direta ou indireta do mar. Dependem de recursos vindos do oceano. Por exemplo, exploração de óleo e gás, que representa cerca de 20% da economia do mar, até o turismo, que representa 30%. Ou seja, se a gente olha a pesca, representa outros 10%. Ou seja, tudo o que vem do mar, que é oriundo do oceano, é incluído na economia do mar. Pode passar. E a economia azul, ela tenta trazer a economia do mar, porém, sempre pensando não apenas na exploração, mas na sustentabilidade, na renovação, para que isso seja uma exploração não predatória e que esse recurso se renove. Porque se a gente olhar, inclusive existe um termo, e temos hoje no Brasil a Amazônia Verde, e a Marinha, principalmente, costuma chamar de Amazônia Azul. Ou seja, se a gente não pensar na Amazônia Verde e na Amazônia Azul, nós podemos ter um sério problema de sobrevivência. Ou seja, são ambos importantes ecossistemas, inclusive para que a gente possa respirar. Então, muito do CO2, na verdade, é consumido por algas no oceano, muito mais do que a gente vê nas próprias florestas. Pode passar. Bom, e aqui, já conceituando a questão da economia azul, eu começo a ver como é que a gente pode chamar para ação. Porque a gente vê um movimento novo, por exemplo, na última Smart City Expo em Barcelona, em novembro do ano passado, pela primeira vez o tema foi abordado. Eu não preciso dizer que o tema economia azul é de extrema importância para as cidades, porque é nas cidades onde ela acontece, é na cidade onde os portos operam, é na cidade onde os estaleiros operam, é na cidade que o pescado é vendido e consumido, ou seja, então é de extrema importância para as cidades. E aqui eu gostaria de trazer um exemplo de um movimento que já começa a tomar forma no Brasil e que eu acho que vale a pena iniciar uma aproximação e uma participação. Então, em São Paulo, iniciou-se um movimento no ano passado chamado Corredor Azul Paulista. Ele está sendo encabeçado pelo Sebrae de Santos e já num manifesto trouxe todos os municípios do litoral de São Paulo. Pode passar, por favor. E ele tem alguns pilares. Ou seja, o principal ponto é transformar-se numa referência no desenvolvimento econômico litorâneo do estado de São Paulo. Eu gostaria de extrapolar um pouco e levar isso a nível Brasil. E eu acredito que o estado de Santa Catarina tem um papel fundamental para isso. Fundamental não só no desenvolvimento das tecnologias envolvidas. Eu hoje pela manhã estive na Fundação Citeb, ali em Biguaçu, e vimos o desenvolvimento das macroalgas. Ou seja, a capacidade do uso das macroalgas, que hoje já conta com 60, 70 produtores já associados nesse movimento muito colaborativo e associativista, que nós vemos apenas aqui, ou de uma forma preponderante aqui em Santa Catarina, esse movimento que pode se expandir para o restante
do litoral do estado. Mais do que isso, como levar isso para o Paraná, como levar isso para o Rio Grande do Sul, como levar isso para as outras regiões litorâneas brasileiras. Aqui os setores da economia do mar. A gente fala de recursos vivos, turismo, esporte, administração pública, transporte marítimo. Nós, aqui em Florianópolis, uma ilha cercada por mar por todos os lados, não seria o transporte marítimo uma possível solução para melhorar a mobilidade da cidade? Recursos não vivos, né, seja como as próprias algas, óleo e gás offshore, como eu comentei, 30% da exploração da economia azul, construção, reparo, manutenção naval, enfim, tudo isso e muito mais parte dos setores da economia azul. Pode passar, por favor. E aí, no caso do Manifesto do Corredor Azul que a gente vê em São Paulo, existem desafios de cidades litorâneas, e esses desafios são muito similares ao que a gente vê nas principais cidades litorâneas do Brasil, e como é que a gente pode criar uma governança para que essas cidades tenham benefícios oriundos da exploração da economia azul. A gente não pode esquecer, estamos na década do oceano e temos 4 ODS da ONU tratando especificamente da água e do mar. Então, nós temos aqui não apenas a possibilidade da exploração sustentável, não predatória da economia azul, como também trazer a atenção do resto do mundo para o Brasil, isso sem falar da possibilidade do crédito de carbono, que é um movimento que também começa a tomar forma e pode trazer benefícios econômicos, desenvolvimento socioeconômico para os estados que assim fizerem uso dele. Pode passar, por favor. E o que acontece? A proposta que se está desenhando em São Paulo, e eu, novamente, trago como exemplo para que a gente possa aproximar e, eventualmente, participar disso, trazendo para a realidade local, é justamente o desenvolvimento de um ecossistema de inovação focado em economia azul. De novo, trago o exemplo do que eu pude ver hoje em Biguaçu, algo já acontecendo. Mas é muito mais do que isso. Além disso, uma empresa que faz cosméticos e produtos de beleza pessoal, também usando algas, por exemplo. Então a gente tem uma série de possibilidades que já estão em andamento no Estado e que a gente poderia começar a discutir como transformar isso numa ação articulada, num ecossistema de desenvolvimento econômico e inovação na economia azul. Pode passar. Bom, no caso, né, de Santos, eles iniciaram todo um processo envolvendo as empresas, os portos, a academia, pensando em como desenvolver as aplicações de forma sustentável para que toda a região litorânea de São Paulo pudesse fazer uso disso. Ou seja, todas entidades que de alguma forma estão relacionadas, e a gente não precisa dizer que a Autoridade Portuária de Santos tem um papel fundamental nesse processo, é a principal atividade da região, onde eles estão fazendo esse trabalho de fomento. É algo novo, é algo precursor, que, de novo, eu gostaria muito de promover essa aproximação. Pode passar. Bom, a governança que está em andamento, através de um laboratório de economia azul, inovação aberta, ou seja, trazer a necessidade das empresas que estão envolvidas com o tema e como trazer as startups e as empresas inovadoras para ajudar a resolver, criação de um centro de estudos e um observatório de economia azul. Ou seja, tudo isso neste manifesto, já em andamento e capitaneado pelo Sebrae de Santos, com o apoio das entidades, principalmente da Autoridade Portuária. Pode passar. E o projeto está desenvolvido em 6 pilares. O ambiente de inovação, programas e ações, que tem justamente o objetivo de fomentar rapidamente o desenvolvimento e a execução de ações para levar o termo à sociedade, levar o termo às empresas e começar a ter essa exploração, de novo, sustentável e inclusiva da economia azul. Pode passar. Ele é desenvolvido também através do uso de ICTIs, ou seja, Centros de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento, que o Estado de Santa Catarina tem uma característica extremamente peculiar, que pode ser muito bem aproveitada. Nós temos agora, recentemente, o Centro de Inovação de Itajaí, inaugurado, está na beira do mar, numa região próxima do porto, o principal porto, inclusive, de Santa Catarina, onde isso pode ser aproveitado. E mais do que isso, por que a gente discute isso nessa casa? Porque também dependemos de políticas públicas, sejam elas do Legislativo, sejam elas do Executivo, para que isso possa tomar forma e promover junto às empresas
sejam elas startups ou sejam as empresas estabelecidas, esse movimento, essa conscientização. Pode passar. Bom, obviamente, a gente também precisa de capital, ou seja, a gente precisa trazer empresas interessadas que tenham capacidade de investimento no desenvolvimento de produtos e soluções, sejam para resolver os seus problemas ou para levar para o mercado. E, feito tudo isso, a gente criar uma governança para que possa ser observado, melhorado, trabalhado, possa esse ecossistema ser desenvolvido de forma sustentável. Pode passar. Aqui, né, eu venho representando o Willia Hub, é um centro de inovação que tem o foco justamente em avançar o empreendedorismo, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, com foco específico na economia azul. É um movimento que já acontece há alguns anos e que se propõe a promover essa aproximação entre esses desenvolvimentos que já acontecem em outros estados do Brasil, aqui no estado de Santa Catarina. Então, eu venho com a palavra do Willia Hub, já se propondo, já se colocando à disposição para que possa ajudar no fomento da economia azul aqui no estado de Santa Catarina. Pode passar. E alguns dos setores, só para a gente resgatar. Algacultura, justamente o que a gente vê em Biguaçu, aquacultura, beleza, bioprospecção, biotecnologia marítima, todas elas chamadas de deep tech, ou seja, sai um pouco daquele conceito de soft tech, né? Ou seja, empresas de software, de tecnologia da informação e comunicação, e começa a entrar justamente no que é conhecido como deep tech. Qual a vantagem? O deep tech tem a característica de requerer mais recursos, mais capital para o seu desenvolvimento, até porque exige pesquisa de fronteira, mas traz uma ruptura muito significativa e que no momento que isso escala, muitos são os benefícios, como por exemplo, não só o benefício socioeconômico de você, por exemplo, produzir algas em Biguaçu e usar essas algas como ração para o oeste de Santa Catarina, mas inclusive aproveitar disso tudo como crédito de carbono para que empresas que não produzem possam gerar e comprar esses créditos. Então a gente tem uma economia que gira muito mais em 360 graus do que em uma atividade específica. Pode passar. Aqui apenas mais alguns setores. O que a gente vê muito é a Marinha do Brasil trabalhando nesse sentido, mas a gente precisa cada vez mais aproximar, fomentar e conscientizar a iniciativa privada e os governos para que essa economia possa ser acelerada. Não preciso dizer que o turismo, o último que eu coloquei ali, ele tem um papel fundamental no estado de Santa Catarina e é uma das principais atividades econômicas relacionadas à economia azul. Pode passar. E aqui, para quem tiver interesse em um pouco mais de informação, esse livro foi lançado no ano passado, ele pode ser baixado gratuitamente e ele traz muitas informações interessantes sobre o conceito e como promover essa exploração econômica sustentável e inclusiva. Muito bem. O Fernando colocou alguns pontos interessantes aqui, porque o nosso estado ele tem um litoral gigante e temos também nossos 5 portos e temos atividades que já vislumbram, como muito bem citaste aqui, os algicultores, o pessoal da macroalga, que aliás é uma das nossas bandeiras desde o início do primeiro mandato. Conseguimos montar uma comissão mista aqui na época com a comissão de pesca e conseguimos a liberação, que fazia 12 anos que Santa Catarina estava pleiteando, o deputado Carlos Humberto. Conseguimos a liberação que só tinha São Paulo e Rio, e Santa Catarina já está se destacando na produção de macroalga, que serve para tudo, para biofertilizante, inclusive, e o Brasil tinha que importar milhões de macroalga. Hoje nós podemos, com a produção aqui em Santa Catarina, no sul da ilha, aqui em Biguaçu e em tantas outras cidades que já estão liberando lotes para cultivo, nós podemos ter uma alternativa, inclusive, com relação à ostra, marisco e mexilhão, que acaba sendo até mais rentável, para teres uma ideia, e também ela é muito eficiente, é usada na indústria cosmética, alimentícia e fármaco também, e utilizado também para captura do carbono. Então, o próprio presidente Bolsonaro falava
tão importante quanto a questão da Amazônia são as macroalgas nos mares, e aqui adaptou bem a produção aqui em Santa Catarina. Então, a própria questão do turismo, da nossa orla marítima, a questão dos portos, a Volvo Ocean Race, que realiza-se aqui em Itajaí, já é uma prova disso, e a economia azul vem justamente para essa preocupação com relação à sustentabilidade, com relação a energias renováveis, algo muito atual. Então, Fernando, tudo que está se colocando aqui, nós temos condições do nosso estado de sair na frente, pelo que nós vimos aqui um projeto embrionário que é em Santos, mas tem tudo a ver com o nosso estado, para que a gente possa também estar sintonizado com essa nova tendência que está surgindo aí. Deputado Carlos Humberto, gostaria de fazer uso da palavra? Não, presidente, só parabenizar o senhor pelo tema, que tem tudo a ver com a discussão da nossa comissão, ao Fernando também, pela brilhante explanação. Isso fica gravado, fica aqui na nossa Assembleia, muitas pessoas vão ver, é um tema que tem que ser discutido, é um tema que tem tudo a ver com Santa Catarina, é um tema que tem tudo a ver com o Brasil, né? O Brasil é um país, é o eterno país do futuro, né? Mas aqui é uma fronteira que nos é possibilitada, porque nós temos litoral, nós temos sol, nós temos praia, nós temos todas as coisas que foram explanadas aqui podem ser exploradas por nós, quando eu digo Brasil, e por Santa Catarina. Então, só parabenizo ao senhor presidente pela apresentação, e ao Fernando também, e por trazer o tema aqui à discussão. Eu devolvo ao Fernando para justamente a gente construir essa proximidade também com o governo do Estado. E como fala o deputado Carlos Humberto, a Assembleia cria muitas pautas na medida em que damos visibilidade a essas pautas e também nos engajamos com elas. Então, creio que aqui da Comissão de Economia tem todo o nosso apoio que nós podemos fazer para divulgar, mas também para implementar como planos de ação junto ao governo do Estado. Tenho certeza que o governo do Estado está muito atento, o governo Jorginho está conseguindo ter a experiência, mas também a juventude, a inovação, a tecnologia, e posso, não tenho procuração para falar, mas o Carlos Humberto tem para falar, mas o governo do Estado é um governo inovador. Essa visão que o governador Jorginho colocou tem sido muito salutar para que a nossa economia possa realmente se reinventar, se atualizar com tudo que está acontecendo. E agora nós falávamos do 5G, agora a temática já é mais tanto o 5G, a inteligência artificial agora. Então, são temas importantíssimos e eu tenho certeza que esse governo está muito atento a esses temas. Eu creio que um próximo passo nós podemos fazer um meio de campo aí com o governo do Estado, para que também possamos fazer essa conexão e nos diversos setores ligados à economia do mar, nós trabalharmos isso para a economia azul, nossos portos, inclusive aqui, que são referência. Então, devolvo ao Fernando já nessa questão, Fernando, de encaminhamento e linhas de ação. O que nós podemos fazer para incrementar, para ajudar nesse processo todo? Excelente provocação, deputado. Volta ao tema, né? Eu estava no seu gabinete em janeiro discutindo sobre o outro assunto, acabei ouvindo, né, a sua conversa sobre a macroalga e isso me chamou a atenção, né? Eu tenho acompanhado, até como representante do Ilha Hub em diversas ações, Brasil afora, movimentos que estão acontecendo sobre o tema economia azul. Eu posso estar errado, mas eu não vejo esse movimento, pelo menos não articulado, aqui no estado de Santa Catarina. E isso me chamou a atenção, porque é um estado que, poxa, tem total capacidade de explorar, e eu volto, de forma sustentável e inclusiva, o tema da economia azul, por N motivos. E isso me chamou a atenção. E a provocação da gente discutir isso aqui na comissão é justamente essa. Como é que nós podemos identificar as ações que eventualmente estejam em andamento? No final do ano passado houve um evento, até foi na Fiesc, eu acredito, eu não tenho todos os detalhes, mas que foi organizado pela Marinha do Brasil, justamente ela vem trabalhando esse tema de uma forma muito ampla e muito forte, mas
eu não vi, foi um movimento muito bacana. As pessoas que palestraram vieram do Brasil inteiro e foram pessoas que estão relacionadas ao tema. Então, foi algo interessante. Eu, infelizmente, não pude participar por um conflito de agenda lá em Blumenau, mas esse movimento aconteceu. Depois dele, eu não vi mais nada acontecer. Inclusive, numa recente passagem pela Fiesc, questionei sobre o evento, eles falaram, poxa, a gente não está nem sabendo. Ou seja, eles cederam espaço, mas não houve envolvimento da Fiesc. Como é que nós podemos identificar os agentes que estão envolvidos no tema, porque certamente existem, e trabalhar em uma articulação para que isso seja um movimento único? Novamente, eu predisponho, em nome do Ilha Hub, a trazer esse conhecimento e essa experiência já de alguns anos que vem acontecendo em São Paulo para Santa Catarina. Ou seja, como o Ilha Hub pode promover workshops, palestras, e aí podemos envolver os agentes da sociedade, sejam academia, governo estadual através do Poder Legislativo, governo estadual do Poder Executivo, as empresas privadas, os ambientes de inovação, todos que nós temos aqui, a Secretaria de Portos, Secretaria de Pesca e Agricultura, ou seja, todas essas secretarias que, de certa forma, têm envolvimento com o tema. Secretaria da Fazenda, foi até o que nos levou, o que nos trouxe aqui hoje, né? Então, a proposta seria, ou seja, trazer dessa experiência que já vem acontecendo há algum tempo para cá. Claro que aí a gente pode trabalhar num movimento de adaptação à realidade local, mas qual é o objetivo? É que a gente fomente isso a nível Brasil. Como o próprio deputado falou, o Brasil, o eterno país do futuro, tem uma capacidade, um potencial com a economia azul que poucos outros países do mundo têm. E eu volto a tocar no assunto. Não apenas o desenvolvimento econômico, social, inclusivo da economia em si, mas o crédito de carbono. Ou seja, como é que a gente pode atrair investimentos estrangeiros que olham para a nossa Amazônia Verde, já de uma maneira completamente diferenciada, como é que a gente pode atrair a atenção também para a nossa Amazônia Azul. Muito bem. Consulte se alguns dos deputados gostariam de fazer uso da palavra. O deputado Berlanda, que está com a gente aí. Não, o deputado Carlos Humberto, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então, quero agradecer ao Fernando. E eu acho que o próximo passo, o Maurício, que está aqui da comissão, e o doutor Bruno, o doutor Everton, é a gente construir essa proximidade, né, com esses atores todos aí, principalmente a Secretaria de Agricultura e Pesca, né, a Secretaria de Portos e Aeroportos. Acho que vale a pena a gente agendar alguma coisa com esse pessoal, fazer uma visita junto com o Fernando e tal, conciliar essas agendas, porque é uma temática que Santa Catarina pode sair na frente e vincular já essa aplicação toda com a experiência que já tem lá do Porto de Santos e que temos acesso aqui com o Fernando. Então, acho que nós podemos trabalhar nesse sentido e deixar a Assembleia e a Comissão à disposição. É isso? Muito bem. Então, agradeço a presença do Fernando, foi muito elucidativo aqui as colocações e o tema é empolgante e tem todo o apoio da nossa comissão. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos os deputados, declaramos encerrada a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado.